Eu tentei escrever um filme inteiro em uma semana e enlouqueci. Bom, esse vídeo talvez você esteja vendo que ele tá um pouco longo, mais do que o normal, é porque eu tentei fazer algo fora da minha ossada, mas ainda assim eu fui atrás de tentar fazer isso, e eu espero que esteja sendo uma ótima experiência para você que está aí do outro lado da tela. Basicamente eu passei essa última semana inteira tentando escrever um filme do zero. Não do zero, porque eu já tinha uma história, vou dar essa colher de chá pra você aí, eu já tinha uma história escrita, então tudo que eu tinha que fazer era passar pelos processos técnicos de como se escreve um roteiro de filme. E spoiler pra você, eu nunca fiz cinema, nunca fiz a faculdade de cinema, eu não faço a menor ideia de como é que faz um roteiro de cinema. Actually, eu sei como é que faz um roteiro, porque eu tive isso da última vez que a gente fez um vídeo, você pode estar olhando aqui, eu fiz um roteiro pra uma série, você pode estar olhando o vídeo lá, eu fiz um roteiro, um episódio todo de um sitcom, então algumas coisas eu sei e eu vou usar essas técnicas pra fazer. Mas, meu amigo, o quão foi difícil do mesmo jeito. E aí hoje eu vim, querendo ou não, contar pra você essa história, então me acompanhe pra mais um queríssimo dia. Então, a ideia era simples, eu já tinha escrito a história na semana passada, eu tinha esse projeto de 2 semanas, porque o quê? Eu tenho outros projetos pra cuidar. Como escritor, eu tenho outras histórias e eu escrevo livros, no caso, né? Então, eu tenho livros pra escrever, eu tenho coisas pra cuidar. Então foi por isso que eu falei, vou separar essas 2 semanas aqui de fériasinhas e vou pegar algo simples pra trabalhar. Algo simples. Essa foi a minha ideia. O quão ingênuo foi o Kevão de achar que isso seria algo simples. Então a gente começa na semana passada, quando eu já tinha terminado de escrever as coisas todas. Eu tive uma ideia, eu queria escrever um filme sobre carros de corrida. Por que carros de corrida? Porque eu gosto de carros de corrida. Essa é a minha paixão. Carros correndo em círculos. Fórmula 1, 20 playboys correndo em círculos por 2 horas. Essa é a minha paixão. Se você não gosta... Então eu queria escrever um filme nessa ideia. E eu fui levando um pouco dessa pegada e eu fui escrevendo tudo no Word. Escrevendo. Ai, dessa forma vai ficar legal. Dessa forma vai ficar melhor. Essa foi melhor. E aí eu fui escrevendo, desenvolvendo tudo. Botei nome pra personagem, nome pra trama, nome pra história, pra isso aqui, pra aquilo ali. E aí eu passei a escrever os arcos dos personagens, porque o quê? Eu perguntei pro ChatGPT, o que eu preciso fazer pra escrever uma história inteira, um filme inteiro. E aí ele foi me dando alguns passos lá, e eu fui tentando seguir esses passos na medida do possível. Então eu fui seguindo um passo atrás do outro, um passo após o outro, até conseguir chegar no ponto de eu ter um documento inteiro com aquilo que eu queria, a ideia trabalhada, os plots principais, os personagens, os nomes das equipes de corrida, e também o arco de cada um dos personagens, ou seja, eu tinha uma história inteira já completa e desenvolvida na medida do possível. Esse é o briefing que eu tinha no dia 1, quando eu comecei a escrever o roteiro. Pô, suave. Mas mal sabia eu que tinha outros problemas pra cuidar, e aí o Kevão do dia 1 pode contar pra você quais eram as coisas que eu tinha que fazer. Então, amigos, hoje eu começo a jornada de uma maluquice que eu tentei fazer, que é escrever um longa-metragem. Tô animado pra fazer isso, eu já tenho mais ou menos a história preparada, e agora eu vou pra parte maluca e difícil de aprender o que é uma beat sheet, e aprender muitas coisas técnicas sobre roteiro, porque eu quero fazer isso do jeito certo, não quero fazer isso do jeito errado. Então, let's go. Como você pode ver, o meu problema maior tava na beat sheet. Eu não faço ideia, nesse ponto, de o que é uma beat sheet. Mas eu vou tentar explicar um pouco pra vocês. A beat sheet é um documento que você escreve passando cada um dos detalhes, cada um dos beats da sua história. Mas o que é um beat? O beat é a menor unidade de um filme, de um longa-metragem, ou de um curta-metragem também. Pra exemplificar pra você, você tem horas, minutos, segundos, milissegundos, e vai descendo até ter vários zeros. É basicamente isso. Você tem o longa inteiro, separado em 3 arcos. Dentro de um arco tem sequências, dentro de sequências tem cenas, dentro de cenas tem beats. O beat é basicamente o que movimenta a história. É um ciclo. O personagem tá fazendo alguma coisa, algo inesperado acontece, o personagem muda essa coisa que ele estava fazendo, ou seja, ele muda o seu comportamento e passa a fazer outra coisa. Toda vez que o personagem passa por esse ciclo de estar fazendo algo inesperado acontece e ele mudar o seu comportamento em função daquilo inesperado que acontece, é um ciclo inteiro que se forma num beat. Tá vendo? Não foi tão difícil de explicar. A exemplo pra você, Luke Skywalker comprou 2 droids que ele precisava para poder ajudar na colheita
Em Star Wars, Luke está limpando seus droids e acontece que tem algo emperrado. Então, o comportamento dele muda para passar a tentar desemperrar. Ao tentar desemperrar, uma mensagem aparece de Leia. Vendo a mensagem, Luke muda a sua ação ao passar a assistir a mensagem e ficar se pensando: quem é essa garota, quem é essa mulher? Got something jammed in here real good. Were you on a Star Cruiser? Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. What's this? Então a gente tem um ciclo completo. Luke limpa, Luke vê algo estranho, Luke tenta entender o que é algo estranho, uma mensagem aparece, Luke muda o seu comportamento. Um beat inteiro. Beleza, então antes de eu fazer a beat sheet eu precisava trabalhar melhor na história. Eu fui descobrir que eu não tinha a história muito bem trabalhada, assim. Na verdade eu tinha muitas coisas a resolverem ainda. E algumas coisas preocupantes, num nível onde eu tinha que terminar a minha história logo, eu tinha que fazer as coisas evoluírem logo. Mas eu não sabia como, porque eu não sabia qual era o próximo processo, velho. E aí eu comecei a procurar entender alguns vídeos para poder entender como é que se escreve um roteiro, como é que se faz isso de uma forma melhor. E eu vi vários vídeos no YouTube. Um conselho para você que está tentando escrever um roteiro pela primeira vez ou que está precisando de algumas dicas, tem um canal no YouTube chamado Narratologia, que é de uma garota muito boa, uma mulher muito boa, e ela me ajudou bastante em algumas dicas. Então talvez eu deixe o link na descrição se eu lembrar. Se eu não lembrar, você procura aí no YouTube, parceiro, Narratologia, não é muito difícil. E eu comecei a ver uns vídeos atrás do outro para poder entender melhor aquilo que eu deveria fazer. E ela falou assim, ó, se você tá tendo muita dificuldade escrevendo roteiro, é porque você pulou alguma etapa. Então eu decidi voltar e poder trabalhar melhor na minha história. E aí eu comecei a estruturar tudo exatamente do que eu tinha. Se eu tinha aquela minha história com os arcos dos personagens, eu comecei a fazer uma prosa. Uma prosa é um texto redigido que você fazia na escola. É uma redação, que conta a história de todo o seu filme, sua longa-metragem. Do início ao fim, e obviamente contando o fim, sem escondê-lo. Então, né, amigos? Eu não conversei com vocês ontem, hoje já é o dia seguinte. Porque eu não tinha muito o que falar, mas agora talvez eu tenha um pouco mais. Eu não aprendi o lance da beat sheet, eu não faço a menor ideia do que seja, mas eu quero tentar fazer para estruturar numa fórmula bem legal. Tenho a minha história, que ela tá arrumada já, e foi isso que eu fiz ontem, e tô fazendo agora nesse começo. Então, como ela já tá estruturada, eu vou separar ela em 3 partes, que são os arcos principais. Depois eu vou separar esses arcos em sequências, as sequências em cenas, e aí as cenas sim em beats. Beat, aparentemente, é a menor unidade de medida de um filme, de um longa-metragem, de uma série. Então, eu vou agora para esse momento de arrumar o resto da história que falta, tô no final. Separar em partes, separar mais uma vez, separar de novo, até que consiga ter uma parte tranquila. E aí eu possa partir para finalmente escrever só o roteiro, que vai ser a parte que eu creio que vai ser mais longa. Então, passado alguns dias, eu consegui escrever essa prosa, isso acho que eu já tô no dia 3 ou 4, eu não lembro mais. E aí eu, consegui finalmente escrever a prosa. Tanto você pode ver no clipe aí que vai aparecer na sua tela que eu tô maluco de feliz. Eu consegui, amigos, eu finalmente consegui, finalmente deu certo. Agora são 6h09 e eu finalmente terminei esse negócio. E é só a prosa, porque eu ainda tenho que fazer a escaleta. Tô começando a desistir da ideia da escaleta, porque eu acho que se eu passar a fazer a escaleta amanhã, eu vou passar o dia inteiro fazendo isso de novo. Então eu acho que eu vou direto pra começar a escrever o roteiro já amanhã. Eu trabalhei 1 hora a mais do que o esperado, então eu tive que comer 1 hora de trabalho de outras coisas que eu poderia estar fazendo, mas consegui resolver as coisas, consegui fazer a prosa, tudo certo, parça, tudo certo. Então, glória a Deus, tenho a prosa escrita. Qual que é o próximo passo, Kevão? O próximo passo, meu amigo, eu digo pra você, o próximo passo é escrever o roteiro, simplesmente. Um passo super simples. Mas acontece que tem um detalhe, né? Eu só tinha 2 semanas pra escrever. A primeira semana eu passei terminando a história, arrumando os personagens e fazendo tudo, que é a semana que eu falei no debriefing no começo. E a segunda semana era pra escrever o roteiro propriamente dito e todas as partes técnicas. Não sei se sabe, mas uma semana de dias úteis tem 5 dias. Ah, Kevin, mas por que não tem 7 dias? Por que você não pode trabalhar no final de semana? Porque eu comecei na segunda, parceiro, e esse vídeo sai no sábado. Então eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer o domingo ficar no meio da quinta-feira, parceiro. Então não deu certo. Então eu só tinha 5 dias pra trabalhar nisso. Ou seja, passei um dia tentando entender o que é beat sheet, não consegui entender, fui arrumar as outras ideias da minha história. Passei outro dia escrevendo uma prosa, não consegui fazer, ainda deu errado, só fiz metade. O terceiro dia eu terminei de escrever a prosa, finalmente consegui chegar no lugar onde eu queria estar. Sobraram 2 dias pra poder escrever o roteiro inteiro do filme, parça. Acontece que já tem um tempo que eu quero
tal oportunidade que batia na minha porta há alguns anos já e nunca consegui abraçar essa oportunidade porque sempre teve problemas. Eu sempre quis trabalhar no teatro da minha igreja escrevendo peças, porque eu gosto muito de escrever e eu queria ajudar a palavra de Jesus a ser espalhada através das peças, porque eu acho muito legal o teatro. Eu gosto pra caramba. Eu quase fiz faculdade de teatro alguns anos atrás, inclusive, ano passado. E aí chegou essa oportunidade, mas eu só tinha um dia pra escrever a peça. Então eu tive que sacrificar um dia de trabalho nesse vídeo pra poder escrever a peça da Páscoa. A peça da Páscoa ficou muito linda, muito maravilhosa. Talvez eu compartilhe com vocês o link quando sair esse vídeo da peça da Páscoa. E aí eu ficaria muito feliz se vocês assistirem. Entretanto, eu perdi um dia de trabalho. Então a gente vai pro último dia, o 5º dia, com eu preocupado se eu realmente consigo fazer o que eu devo fazer. Seja bem-vindo ao último dia, o dia onde a gente não passou por quase nenhuma preocupação. A gente só tentou ir por um caminho, no final descobrimos que era o caminho errado, a gente tentou fazer uma coisa, desistimos dela, começamos a fazer a prosa, deu tudo errado, fiquei maluco, fiquei louco, consegui resolver a prosa, fiquei mais feliz, nossa, tô muito feliz. Agora eu tenho 2 dias pra terminar o roteiro. Não, mas tá tudo bem, eu tenho 2 dias pra terminar o roteiro. Ah, imprevistos acontecem, eu tenho que cuidar desse problema. Eita, amigos, eu só tenho 1 dia pra escrever o roteiro e não comecei ainda. Último dia. E eu tenho 2 horas. 2 horas. Deixa eu contar pra você mais ou menos o que acontece nas minhas horas de escrita. Eu não consigo escrever o dia inteiro porque eu tenho outras coisas pra fazer. Então, eu chego no meu dia de hoje e eu tenho 2 horas pra escrever. E eu começo a escrever e você pode ver agora um pouco do meu processo de escrita, onde eu trabalho maravilhosamente aqui da minha escrivaninha que tá aqui atrás. Olha esse Word lindo, meu amigo. Olha isso, parça. O Word tá preto, parceiro. Preto. Não tem... Meu Deus, olha isso aqui. Fica super lindo as palavras aqui embaixo, ó. Pra quem tá curioso de quantas palavras vocês estão escrevendo até o momento. Acho que não vai dar pra ver. Aí, ó. 11 mil palavras. Mano, que Word lindo, parceiro. Que Word lindo, meu. Tentando fazer o melhor trabalho possível, tentando entregar o melhor trabalho, porque esse é o meu lema, amigo. Não importa o que eu faça, tudo que fizerem, façam com excelência, como se fosse para Deus e não para os homens. Então, esse é o meu lema, parceiro. Eu tenho que fazer as coisas com excelência, eu tenho que fazer as coisas do jeito que funciona. Porque se não for fazer desse jeito, não tem por que fazer, parceiro. Bom, alerta de spoiler. Eu não consegui fazer. Não deu certo. Essa é a verdade. E eu chego aqui pra contar pra você que deu errado. Mas, não deu completamente errado. Na verdade, eu tive uma grande experiência de 1 semana. Talvez eu tenha sido muito ambicioso de pensar que eu conseguiria escrever um filme inteiro em 1 semana. O que é um processo que muitas pessoas demoram anos pra escrever. Ou que algumas pessoas mais inteligentes demoram um mês. E, pô, eu não consegui fazer aquilo que eu queria fazer. Mas nem tudo são flores, nem tudo está morto também, nem tudo está derrubado. Na verdade, eu posso fazer isso ainda. Eu posso continuar escrevendo meu roteiro e compartilhar com vocês quando eu terminar. Eu gostaria muito de explicar essa história, mas vai levar muitos e muitos tempos e eu gosto de deixar ela meio escondida, porque vai que algum dia eu consigo ter o trabalho de mostrar ela pra vocês e isso fica bem legal. Quem sabe, né? Então, não deu certo. Me deixa meio mal. Mas a gente pode tentar uma outra vez. E é sobre isso. Eu não sei ainda o que é uma beat sheet direito, eu não sei fazer ainda. Eu sei o que é um beat, mas eu não sei fazer uma beat sheet ainda. E eu acho que a gente pode deixar isso como o meu arqui-nêmesis pra próxima vez. Bom, se você gostou desse vídeo, se você gostou de me acompanhar nessa jornada, eu fico feliz. Se não, parceiro, é problema seu, né? Não é problema meu, eu fiz o meu melhor. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de verdade. Caso você queira saber um pouco mais do meu trabalho, você pode seguir em @KevinTGomes no Instagram. Ou você pode comprar o meu querido livro A Aurora da Destruição, que é um trabalho bem mais dedicado, que não foi feito às pressas em 1 semana, que demorou anos para ser escrito e redigido. Então você pode ir lá atrás de A Aurora da Destruição, está disponível no link da descrição, onde você vai me ajudar demais a continuar mantendo esse canal e todos os projetos malucos que eu tenho aqui. Isso aqui demorou 1 semana para ser feito, então foi bem difícil. Então você deveria deixar o seu like, porque eu tenho certeza que você gostou desse vídeo. Por que você estaria aqui se não tivesse gostado desse vídeo, parceiro? É óbvio que você gostou desse vídeo. Então deixa o seu like, curta esse vídeo. Muito obrigado, até a próxima aí. Tchau!